O debate vai ter 4 blocos. O primeiro e o terceiro vão ser de tema determinado por sorteio, realizado ao vivo. O segundo e o quarto blocos vão ser de tema livre. Cada candidato vai fazer uma pergunta por rodada. E a partir do segundo bloco, um candidato pode ser escolhido para responder até 2 vezes. Cada pergunta deve ser feita em até 30 segundos. O escolhido tem até 1 minuto e meio para responder. Quem fez a pergunta tem 1 minuto para comentar, é a réplica. E quem respondeu tem 45 segundos para o último comentário, a tréplica. Na sequência, os candidatos vão fazer as considerações finais. Cada candidato tem até 1 minuto. Não vão ser permitidas ofensas contra a honra e a dignidade dos concorrentes. O candidato que se sentir ofendido, direta ou indiretamente, pode pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado por mim com a ajuda da nossa equipe de produção. O direito de resposta pode ser dado na hora, se não tiver dúvida, ou minutos depois. Enquanto a decisão não sair, o candidato vai ter que esperar em silêncio. O candidato vai ter 1 minuto para fazer a sua defesa e deverá se ater à ofensa recebida. Os candidatos não podem mostrar para as câmeras nenhum tipo de documento ou panfleto, até mesmo escrito à mão. O candidato que falar fora de hora vai ser alertado por mim que não é a vez dele de falar e, se insistir, vou chamar o intervalo até que a ordem seja restabelecida. Os candidatos aqui sabem que o eleitor não tolera baixaria, por isso a gente acredita que este vai ser um debate de ideias e propostas. Neste primeiro bloco, cada candidato pergunta e responde uma vez. O tema da pergunta é determinado por sorteio. Aqui na urna tem 20 assuntos diferentes e eu vou sortear o primeiro tema. Vamos saber então qual é o primeiro tema deste debate. O tema é abastecimento de água. A ordem de perguntas dos candidatos foi definida por sorteio. Quem começa é o candidato Ronaldo Martins. Quem o senhor escolhe, candidato? Ok, boa noite, Luiz. Boa noite aos candidatos, boa noite a todos. Eu escolho o candidato Capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos. Candidato Capitão Wagner, o Ceará vive uma crise hídrica gravíssima. E Fortaleza, em pouco tempo, talvez logo depois das eleições, só não foi anunciada agora por causa das eleições, passará a sentir as consequências com mais força. Vem aí o racionamento, aumento de tarifas, e a CAGES, que tem concessão dada pela Prefeitura, assiste a tudo e cobra cada vez mais por um serviço que não é prestado a contento. Como saneamento, que alcança apenas 50%. Bom, candidato, o seu tempo acabou. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite ao telespectador, boa noite aos candidatos. Queria agradecer também a TV Verdes Mares pelo espaço e agradecer ao candidato Ronaldo pelo questionamento. Quando a gente fala de um tema de tamanha magnitude, que é a questão do abastecimento de água, a gente tem que lembrar, logicamente, apesar de ser responsabilidade do município, a distribuição de água é concedida à CAGES, mas cabe ao município trabalhar para que nós tenhamos o abastecimento de água adequado. Infelizmente, a gestão não tem se preocupado com o tema e por conta disso a gente está à beira de um colapso, como aconteceu na cidade de São Paulo recentemente. A cidade de Fortaleza precisa se preparar melhor para essa questão e nos últimos anos a gente não tem visto qualquer preocupação sequer com a questão de educar as pessoas para o bom uso da água. Falta também a gestão mais responsabilidade com os próprios órgãos públicos que consomem água e não existe qualquer política no sentido do bom uso da água ou do reuso da água. Então é importante que a gestão possa ter essa responsabilidade, afinal de contas a gente está numa capital, se nós tivermos um problema de colapso da água aqui, vai refletir na questão da geração de emprego e renda e vai refletir também na questão da qualidade de vida numa cidade que é uma capital turística, que precisa cada vez mais gerar emprego e renda, até porque nós temos 230 mil desempregados na Grande Fortaleza e é importante que a gestão possa, inclusive, educar os jovens nas escolas para que façam um bom uso da água. O primeiro passo é, logicamente, dar o bom exemplo com campanhas educativas nas escolas, com campanhas educativas em repartições públicas e tirar um pouquinho do que se gasta com publicidade também para educar as pessoas no tocante ao bom uso da água. Candidato Ronaldo Martins, 1 minuto para a sua réplica. Gente, a situação é gravíssima. A cidade não se preparou, os governos não se preparou para isso. Infelizmente, a água vai faltar. E o que está acontecendo? O que pode acontecer? Pode parar as escolas, pode parar as empresas, pode gerar desemprego. No primeiro ano da nossa gestão, no primeiro ano do meu mandato, eu quero então implantar a primeira usina municipal para dessalinizar a água do mar.
já funciona em 9 estados. 9 estados do Brasil já tem esse sistema e nós precisamos investir. Fortaleza não gera uma gota de água. Nós precisamos, então, instalar essa usina e colocar para funcionar, para que não falte água em Fortaleza, para que as pessoas não venham perder seus empregos, para que as nossas crianças não deixem de frequentar as escolas, para que as pessoas possam ter essa garantia e a segurança de que não vai faltar água na sua residência. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 45 segundos. Concordo, candidato Ronaldo. Queria também afirmar que é responsabilidade do município tomar a frente desse debate, trazer para dentro da escola a formação de jovens que vão se preocupar sim com a questão ambiental, mas principalmente nós temos que lembrar o que foi já citado pelo candidato Ronaldo, quando ele fala que um impacto, um colapso no abastecimento de água de Fortaleza vai gerar um problema não só na qualidade de vida das pessoas, mas principalmente na questão da geração de emprego e renda. Nós teremos um impacto extremamente negativo no nosso turismo, porque o turista deixará de vir a Fortaleza justamente pela falta de água que seja oferecida nos hotéis ou em qualquer local que ele venha se estabelecer. Então é importante que a gestão faça um trabalho educativo nas escolas, utilize os recursos das campanhas publicitárias para também trabalhar na TV, no rádio, em todos os espaços que for possível. Vamos ver qual vai ser o próximo tema. Sorteio. O tema é espaço público. Quem pergunta agora, segundo o sorteio, é o candidato Tim Gomes. Quem o senhor escolhe? Escolho Prefeito Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Prefeito, a gente sabe que dentro desse processo de mais de 8 anos, Fortaleza tem avançado muito, mas numa condição muito ruim até às vezes, de espaços públicos que estão sendo tomados por ambulantes, por feirantes, e há um conflito hoje na cidade. Como o senhor deve trabalhar nesse sentido para melhorar a situação? Candidato, 1 minuto e meio. Primeiro, meu boa noite, Luiz, boa noite aos candidatos também, boa noite aos fortalezenses que nos acompanham. Deputado Tim Gomes, o espaço público é o caminho de reconstruir novas relações nas cidades. Fortaleza é uma cidade grande que pode voltar a ter a convivência de pequenas cidades. E o grande fator agregador para essa nova convivência é o espaço público. Ao longo desses anos, nós nos dedicamos a valorizá-lo. Vamos entregar ao final do ano 250 praças reformadas, iluminadas, com academias de ginástica, com playgrounds, equipamentos esportivos. Entregamos ontem, na verdade hoje, a 13ª areninha da cidade de Fortaleza, serão 21 até o final do ano. Iniciamos também a despoluição e a urbanização de lagoas, com criação de espaços públicos nessas áreas. Isso tem ajudado a democratizar o lazer, a cultura, o esporte, de forma gratuita à população. A nossa proposta para o futuro é fazer mais 200 praças e ter uma ocupação cultural nelas com artistas locais, como também abrir mais 30 areninhas e no novo financiamento do Banco Mundial, despoluir e urbanizar lagoas que podem se tornar grandes centros de esporte, de lazer e de cultura, como a Lagoa da Messejana, como a Lagoa da Parangaba, como a Lagoa da Maraponga. Por isso mesmo é que creio, deputado Tim Gomes, que esse é um caminho para a reconstrução de relações na cidade, de lazer, de esporte, de cultura e, inclusive, de mais paz para a cidade de Fortaleza. Candidato, sua réplica, 1 minuto. Eu concordo plenamente com tudo que o senhor falou, só que o que a gente vê no dia a dia em Fortaleza não é o que vai acontecer caso o senhor venha ter outra gestão, porque a gente tem muitas praças ainda a desejar. Nós temos aí um espaço muitas vezes desordenado, as feiras estão sendo alocadas sem condições mínimas de higiene. A questão das praças, se nós tivéssemos realmente nossas praças como praça de esporte, de cultura e de lazer, com certeza nós teríamos uma cidade mais humanizada, mais segura e com futuro para nossas crianças que estão aí à mercê das drogas. Então eu acredito que nós temos sim que bater nessa tecla para poder melhorar a situação de vida das nossas crianças, dos nossos jovens, para tirar eles das drogas. E só tem um caminho, equipar essas praças, espaços públicos, com condição que eles venham a ser usados pela comunidade, de manhã, de tarde e de noite, com iluminação boa e com a cultura vigente. Candidato, seu comentário, 45 segundos. Deputado, eu concordo, e nós já começamos a fazer. Entretanto, Fortaleza tem 450 praças. Nós assumimos a cidade com grande parte delas em estado lastimável e tratamos de recuperar, iluminar, de construir e principalmente de ocupá-las com qualidade. Se tiver um segundo governo, eu quero dar continuidade a essa ação, fazendo mais 200 praças e, como disse,
além de fazer a praça, ocupá-la com edital de cultura, com artistas locais e também manter nos principais espaços públicos postos da Guarda Municipal com câmeras de vigilância. Isso não só nas praças, nas areinhas e nas lagoas urbanizadas também. Com isso, terá mais alegria, mais humor, mais astral e mais paz para a cidade e para as comunidades de Fortaleza. Vamos ao próximo tema. Sorteio. E o tema é investimentos. Agora o candidato Heitor Ferrer escolhe quem vai responder a pergunta dele. Candidato, quem? Tim já até respondeu? Não. Tim não. Tim. Candidato Tim Gomes, 30 segundos, candidato. O município de Fortaleza, ele tem uma receita líquida, corrente líquida muito pequena e os recursos, depois de nós pagarmos os servidores públicos, depois de nós tratarmos do custeio da máquina pública, sobra muito pouco recursos para fazer investimento. Dentro desse pouco mundo orçamentário, desses poucos recursos orçamentários, como o futuro prefeito, digamos assim, tentará investir mais na cidade de Fortaleza? Bom, 1 minuto e meio, candidato. Nós temos que ser criativos, Heitor. Até mesmo porque você acabou de falar que nossos recursos são muito poucos para investir. Aliás, a cidade não tem praticamente nada de investimento. Nada que sobra lá para investimento. A não ser que a gente seja criativo e de uma forma bem caseira possa transformar um orçamento que existe, por exemplo, para reformar uma praça, para reformar um centro social urbano ou um equipamento, a gente possa investir principalmente no turismo. Como é que eu posso investir no turismo? No momento que eu pego um galpão no centro, que está fechado, eu posso fazer ali um centro gastronômico e posso urbanizá-lo para que os turistas possam chegar a frequentar ali com mais assiduidade. Eu posso pegar as praças e transformar em polos esportivos, para que também eu posso fazer um corredor turístico para poder, com atrações diversas de músicas, de gastronômicos, de investimentos em cultura, a gente possa chegar a poder ampliar e impulsar o nosso turismo. Então, eu não vejo como investir em outro setor, porque não tem dinheiro. Então, a gente tem que fazer uma coisa casada. E eu acho que o turismo é a melhor saída, exatamente para poder fazer um corredor turístico, para poder a gente vir mais turista e aumentar a arrecadação. Candidato Heitor Ferrer, 1 minuto. Bom, o município de Fortaleza ele tem que se reinventar para, dentro das suas possibilidades, investir mais, atendendo às demandas da sociedade. Nós temos uma máquina administrativa pesada, onde nós temos os recursos pagos a servidor público e o custeio da máquina consome praticamente 2/3 do que o orçamento do município. Então, nós temos que fazer uma reforma administrativa para que possamos enxugar essa máquina administrativa para poder sobrar algum recurso e investir naquilo que prioritariamente é a demanda social. Temos uma tarefa muito grande dessa reforma administrativa de diminuir os cargos comissionados. Os cargos comissionados na cidade de Fortaleza somam mais de 4.000 cargos comissionados com indicação política para preenchê-los. Portanto, esse é um dos caminhos para que sobre mais recursos, para podermos investir mais na administração pública de Fortaleza. Candidato Tim Gomes, a sua tréplica. Mesmo que a gente enxugue a máquina, esse pouco dinheiro que virá, não vai dar para investir por investir. Nós temos que investir primeiro na saúde, na educação, investir nos nossos problemas que estão afligindo o dia a dia do nosso cidadão. Como é que a gente pode pensar em investir para gerar uma renda quando a gente está sem condições até de ter uma educação de boa qualidade e ter uma saúde de boa qualidade, que são 2 dos nossos maiores problemas. Então, qualquer coisa de investimento, primeiro se eu for enxugar a máquina, eu vou investir primeiro na saúde e na educação, que são os nossos maiores problemas. Depois de resolver os nossos maiores problemas, é que eu vou pensar em investir para poder aumentar retornar o dinheiro. Aí sim seria na área turística. Tempo, candidato, tempo. Vamos ao próximo tema. O tema agora é saúde. O candidato capitão Wagner escolhe quem responde a pergunta dele. Candidato, quem o senhor escolhe? Candidata Luiziane. O senhor tem 30 segundos. Candidata Luiziane,
nas últimas matérias que tratam da questão da insatisfação da população em relação aos serviços públicos de Fortaleza, a saúde tem se destacado de forma negativa por conta da falta de medicamentos nos postos de saúde. A gente tem que lembrar que há algum tempo atrás eram 164 medicamentos na relação dos medicamentos do posto de saúde, foi reduzido para 71 e mesmo com esses 71 não existem medicamentos suficientes. Então questiono a senhora em relação à questão da falta de medicamentos, da falta de atendimentos na área de exames e consultas especializadas na área. Tempo. Candidata Luiziane Lins, a senhora tem 1 minuto e meio. Eu não tenho a menor dúvida que Fortaleza vive hoje a pior gestão em saúde pública da sua história. E nós podemos afirmar que nós temos que imediatamente garantir a regularidade da distribuição dos remédios nos postos de saúde, como também retomar o 3º turno nos postos de saúde e a abertura deles nos finais de semana. Nós temos que imediatamente reabrir o Centro de Especialidades Médicas José de Alencar, que fazia 200 mil exames por mês. Além disso, é importante ressaltar, temos que contratar mais profissionais da saúde. Contratamos 10 mil profissionais, 6 mil da saúde, entre médicos, enfermeiros e dentistas, agentes comunitários, agentes sanitaristas. Na verdade, nós concluímos o Programa de Saúde da Família com o primeiro e único concurso público realizado até agora. Mas se faltam profissionais, é fundamental que a Prefeitura olhe para isso, porque nós vivemos uma cidade onde cerca de 70% da população depende exclusivamente da saúde pública. Então, garantir o remédio no posto de saúde, ter médico para atender as pessoas, como nós construímos o Hospital da Mulher, também fazer com que ele reassuma o papel da saúde integral das mulheres de Fortaleza, isso são grandes desafios que nós temos pela frente. Ou seja, retomar as conquistas e avançar com programas que são fundamentais para a nossa cidade, diretamente ligada à saúde, como o programa Idoso Saudável, para tratar também com delicadeza e com cuidado a saúde do idoso em toda a sua integralidade. Candidato Capitão Wagner, o seu comentário, 1 minuto. Candidata Luiziane, depois de muito tempo com a diarreia e a desidratação tendo sido erradicadas da nossa cidade, infelizmente a diarreia e a desidratação voltaram a gerar internamento e óbito na cidade de Fortaleza. Isso tudo por conta da política pública que prioriza o concreto em detrimento do medicamento no posto de saúde, em detrimento da humanidade em relação às pessoas. A gente tem que lembrar que o medicamento ele é vital para que as pessoas não adoeçam. A falta do medicamento no posto de saúde é a grande responsável pelas filas que existem nos hospitais. Na nossa gestão, nós queremos buscar soluções simples, soluções que sejam viáveis. Então, a aquisição do medicamento vai ser prioridade na nossa gestão e queremos um novo modelo de aquisição desses medicamentos, com um central grande que possa comprar esse medicamento em quantidade, evitando que a gente compre medicamento caro e fazendo com que a gente possa comprar mais medicamentos. Eu tenho certeza que o cidadão que está em casa ele vai ficar muito mais feliz se ele tiver o posto de saúde, o Frotinha, a UPA, o Gonzaguinha, o Hospital da Mulher, o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Frotão funcionando adequadamente. Isso em detrimento da construção de novos equipamentos. Candidata Luiziane Lins, sua tréplica. Eu só queria dizer, o deputado Wagner, que dá para fazer as duas coisas. Nós construímos o Hospital da Mulher e garantimos o abastecimento de remédios nos postos de saúde. Nós temos que avançar para que a gente consiga equalizar essas coisas. Porque se estão faltando postos de saúde ainda, primeiro, antes de construir os próximos, nós vamos ter que equipar. Mas dá para fazer as duas coisas. O importante é saber gerir a cidade. É importante ter conhecimento de como a máquina funciona e saber que o dinheiro não dá para tudo, mas precisa ser priorizado, planejado e organizado devidamente. Eu tenho certeza que Fortaleza pode dar um salto de qualidade muito grande. Por exemplo, reestruturando os CAPs com remédio, Centro de Atenção Psicossocial, que nós deixamos todos funcionando e até agora nós temos notícias de que eles estão desestruturados. Vamos ao sorteio de mais um tema. O próximo tema é educação. Agora é a vez do candidato Roberto Cláudio. O senhor pode perguntar para o candidato Ronaldo Martins ou para o candidato Heitor Ferrer. Quem o senhor escolhe? Vou perguntar ao deputado Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos. Deputado, nós iniciamos uma política em educação chamada Escola em Tempo Integral, vencedora no mundo inteiro. Uma política que transforma vidas, que tem um papel social de proteger o jovem dos males e seduções das ruas e, ao mesmo tempo, de garantir mais tempo de educação, de cultura, de lazer, 3 refeições ao dia e a possibilidade de construir um novo destino. Gostaria de saber o que é que o senhor pensa dessa política. Candidato Heitor Ferrer, 1 minuto e meio. O caminho é a educação de tempo integral. A educação é o caminho da libertação. Nós temos que não só pensar nessa escola de tempo integral e de qualidade, que
como o prefeito falou, iniciou e a Luiziane também, mas nós temos que pensar no entorno da escola. O nosso aluno, ele custa aos cofres da prefeitura, obviamente pago por todos nós, R$ 532 mês. Portanto, é um aluno que, se nós fôssemos aplicar esses recursos em uma escola privada, nós tínhamos boas escolas dando ao estudante da escola uma competitividade maior do que a escola pública. Qual o grande desafio nosso? A escola de tempo integral e de qualidade, para que essa criança, esse aluno, possa competir com a escola privada. Qual seria a saída? O entorno do aluno, que aí sim, a moradia, o emprego e a renda, o lazer, aquilo que faz construir a cidadania, possa dar a esse aluno a condição de, na escola pública, ele ter a mesma competitividade que tem a escola particular. Porque nós temos uma escola que, mesmo sob esse valor, o aluno da escola pública não tem tido o sucesso que tem o aluno da escola particular, que paga muitas vezes esse mesmo valor. Portanto, não só a escola de tempo integral, mas uma escola de qualidade ao aluno do município. Tempo, candidato. Seu comentário, candidato Roberto Cláudio. Eu também concordo, só queria esclarecer, Heitor, que não havia qualquer escola em tempo integral em Fortaleza, nenhumazinha, antes da gente assumir a prefeitura. Escolhemos os bairros mais pobres, mais vulneráveis, mais violentos, para implantar uma política vencedora para uma cidade desigual e violenta como Fortaleza. Eu não acredito na república da arma de fogo. Eu acredito na república do livro, da escola em tempo integral, da qualidade do ensino. É isso que transforma a realidade social de uma cidade. Hoje temos 20 implantadas e quero fazer mais 20 escolas, ofertar mais 10 mil matrículas de tempo integral em bairros pobres. E quem fez é quem tem condições de mostrar que pode fazer mais. Conseguimos o dinheiro, temos 8 em obras e vamos garantir a você, cidadão, a você, pai e mãe, que quer ter esse mesmo direito, uma escola em tempo integral perto da sua casa para transformar o destino, o sonho, a esperança dos seus filhos. Sua tréplica, candidato. Olha, Roberto Cláudio, educação, moradia, saneamento básico, lazer, emprego e renda, cultura, esses são os mecanismos que quebram a violência. Então, nós temos que ter a responsabilidade de, dentro da educação, tratar desses outros temas, porque se somam também à educação. O aluno de uma escola pública de tempo integral, que não está tendo a mesma desenvoltura que o aluno da escola particular, é porque algo está errado, ou seja, o entorno está errado. Portanto, nós temos que tratar não só da educação, mas do entorno, ou seja, do lazer, do emprego e renda, do saneamento básico, da moradia, para que ele tenha condição de ter um bom aprendizado. Vamos a um novo tema. E o próximo tema do nosso debate é saneamento básico. Pelas regras deste debate, a candidata Luiziane Lins vai ter que fazer a pergunta para o candidato Ronaldo Martins. A senhora tem 30 segundos. Candidato Ronaldo Martins, de acordo com a ONU, a cada R$1 gasto em saneamento básico, são economizados R$4 em saúde. Nas regionais 5 e 6 da cidade, ainda não existe sequer um plano de saneamento. Em 22 bairros da cidade, como o senhor mesmo colocou, ainda faltam água. Isso prejudica quase 400 mil pessoas. A pergunta que eu gostaria de fazer, como o senhor pretende lidar com o problema de saneamento básico em Fortaleza? Candidato, sua resposta. Pois não, candidata Luiziane Lins, nós sabemos que hoje a metade de Fortaleza não tem saneamento. Muita gente vivendo na lama, no esgoto, né? E nós sabemos que essa parte, né, da CAGES, por exemplo, recebeu a concessão da Prefeitura de Fortaleza para fazer essas obras. O que está fazendo a CAGES? Está recebendo dinheiro, né, da água, do esgoto, mas não está investindo. Quem investiu aqui a gente tem que fazer esse reconhecimento, foi a época do Tasso Gereissati e de Lúcio Alcântara, né, que fez o projeto Sanear 1 e 2. O que está faltando? O gestor ir em Brasília e fazer todos os seus esforços junto com o governo do estado e buscar recursos para poder fazer o saneamento. O restante de Fortaleza não merece ser jogado na lama. Hoje o que a gente vê é que existe duas Fortalezas. Uma que está sendo cuidada
e uma que está sendo abandonada. Enquanto isso, as pessoas vão contraindo doenças. Isso não é justo, gente. Nós vamos exigir um plano de saneamento para a cidade, ou então nós vamos cassar a concessão que foi dada pela Prefeitura de Fortaleza para a dona Cagesse. O que não pode é continuar o povo na lama, no esgoto. Crianças pisando ali naquele esgoto. Enquanto isso, os hospitais vão enchendo de gente. Porque o saneamento também é saúde. Quantas doenças que estão sendo transmitidas por causa da falta de saneamento. E isso nós não vamos admitir. Em Fortaleza, nós vamos lutar, fazer todos os nossos esforços para sanear o restante da cidade. Candidato, seu comentário. Bom, é importante dizer que durante o nosso governo, por várias vezes, nós fizemos notificação direta à Cagesse e muitas vezes eu era mal interpretada porque cobrava da Cagesse e exigia que fizesse o saneamento adequado. Nós precisamos exigir imediatamente e fiscalizar cada passo, porque a Cagesse deve sanear 70% da cidade de Fortaleza até 2020. E acho que, se isso não acontecer, nós temos plenas condições de romper esse contrato e municipalizar, através de uma companhia de saneamento municipal, o saneamento de Fortaleza. O que não dá é para a gente conviver com 22 bairros da cidade, 400 mil pessoas que vivem com o problema da falta d'água. Portanto, acho que essa autoridade do prefeito, para exigir, para fiscalizar o contrato da Cagesse, deve continuar assim como nós fizemos, de forma firme e cobrando o que a população merece. Sua tréplica, candidato. Quer saber de uma coisa? Chegou a hora da gente rever esse contrato com a dona Cagesse. Gente, não é admissível que a pessoa hoje paga uma conta cara, né? A Fortaleza paga uma conta cara. A Cagesse vai fazer um serviço, deixa lá a tampa aberta, deixa o buraco aberto, não tapa, a pessoa tem que ficar se humilhando, fazendo pedido, implorando de joelhos para poder a Cagesse retornar e finalizar um serviço. Ó, isso na minha gestão não vai acontecer. Nós vamos rever todos os contratos da Prefeitura, começando por esse da Cagesse. Não é justo cobrar caro, a pessoa está pagando, isso não é, a pessoa não é um favor não, a pessoa está pagando caro. Nós vamos rever todos os contratos na minha gestão. Voltamos com o debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza, que também está sendo transmitido pelo g1.com.br/ce, o site de notícias da TV Verdes Mares. Neste bloco, um candidato pode ser escolhido para responder até duas vezes. Pela ordem de sorteio, quem começa é o candidato Roberto Cláudio. O tema é livre. Quem o senhor escolhe para responder? Deputado Ronaldo Martins. O senhor tem 30 segundos. Deputado Ronaldo, já no primeiro ano de governo, nos primeiros 6 meses de governo, nós implantamos uma política que hoje beneficia 1.200.000 pessoas em Fortaleza, em especial trabalhadores e estudantes, que é o bilhete único. Uma ideia simples, criativa, que garantiu hoje a agilidade de tempo e economia de dinheiro para o trabalhador. Hoje integramos o bilhete único com vans e bicicletas. Gostaria de saber o que é que o senhor propõe para o bilhete único, caso seja prefeito de Fortaleza. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Pois não. A ideia do bilhete único iniciou, então, com na época, a prefeita Luziane Lins, né, e o prefeito Roberto Cláudio deu continuidade. O que nós precisamos fazer é retomar o transporte, né, para o município de Fortaleza. Nós sabemos que hoje o transporte está entregue para os empresários. E hoje os empresários desenham as linhas como eles querem. Nós precisamos retomar para a Prefeitura de Fortaleza, para que a Prefeitura possa ela fazer o desenho. O que é melhor para você? Você sair da sua casa e ir para um terminal, passar lá, perder 30, 40 minutos, ou não é melhor você ir até o seu destino? E a Prefeitura tem que redesenhar essas linhas. Ou, no máximo, colocar, então, o passageiro o mais próximo possível. Até porque o passageiro tem até 2 horas para poder pegar uma outra condução. Nós precisamos, então, retomar o transporte para a Prefeitura de Fortaleza, que hoje até o Passcard é fabricado, tudo está sob a responsabilidade das empresas de ônibus. E no nosso governo nós vamos retomar o transporte para a Prefeitura de Fortaleza, porque nós precisamos gerir, nós precisamos, a própria Prefeitura, redesenhar essas linhas de ônibus, colocar moral realmente no transporte público, que hoje está entregue para os empresários e eles administram e fazem como eles acham melhor. Candidato, o seu comentário. Eu só preciso fazer uma correção, deputado. Na verdade, o bilhete único foi iniciado em junho de 2013, com 6 meses de nossa gestão.
O que havia era uma integração temporal em 5% das linhas, que não é bilhete único. O bilhete único foi uma inovação de nossa gestão, que hoje permite o benefício a 1.200.000 pessoas. Mas não ficamos só aí. Iniciamos o ar-condicionado nos ônibus sob pressão aos empresários. O bilhete único também não foi no passe de mágica. Tivemos que negociar duramente também com o sindicato. Implantamos agora o Wi-Fi nos ônibus, reformamos todos os terminais que desde a época do Dr. Juraci não recebiam uma grande reforma. Além disso, implantamos os corredores exclusivos de ônibus, que hoje fazem com que trabalhador e estudante que anda de ônibus ande mais rápido do que de carro. E vamos ampliar essas políticas, vamos ampliar as bicicletas, ampliar os corredores de ônibus e garantir que todo ônibus de Fortaleza tenha ar-condicionado e Wi-Fi. Candidato, 45 segundos. Na minha gestão, eu vou reconhecer e sempre vou reconhecer tudo que fez de bem, de bom para a cidade, a prefeita Luziane Lins e o Roberto Cláudio. Eu me recordo que foi ideia, sim, da prefeita Luziane Lins, aqui o nosso reconhecimento. Mas eu quero dizer o seguinte, o que esses empresários estão dando de contrapartida, para o município de Fortaleza? Essas concessões, gente, são milionárias. Nós vamos implantar, então, o Vale Emprego. E essas empresas vão ter que auxiliar, vão ter que ajudar também a transportar as pessoas que estão desempregadas para que elas possam ir em busca de um novo emprego. No meu governo, nós vamos criar, então, 10 passagens de ônibus por mês para você que está desempregado, para que você possa ir em busca desse novo emprego e as empresas de ônibus também vão ter que dar a sua contrapartida. Agora o candidato Heitor Ferrer faz a pergunta. Quem o senhor escolhe, candidato? Luziane Lins. O senhor tem 30 segundos. Luziane, eu quero reconhecer aqui a valentia cívica sua, quando você trouxe há poucos dias, com toda a degeneração ética da cúpula do PT, inclusive do ex-presidente Lula, trouxe para a Praça do Ferreira, fez um comício com ele. Diferente de outros candidatos, como por exemplo o Wagner e o Roberto Cláudio, que têm um apoio de políticos antigos, mas que não os apresenta à sociedade nas suas campanhas. O que é que você diz disso? 1 minuto e meio, candidata. Bom, realmente, Heitor, é uma coisa que eu tenho estranhado, muitas pessoas me perguntam. Eu não tenho padrinhos políticos no Ceará, eu tenho uma referência político-partidária no presidente Lula, mas existem pessoas aqui que têm. O prefeito Roberto Cláudio tem os irmãos Ferreira Gomes como os impulsionadores, por exemplo, da sua candidatura a prefeito desde 2012. O Wagner tem 2 políticos pesados, de peso pesado, que são nacionais, que é o senador Eunício Oliveira, do PMDB, e o senador Tasso Gereissati, do PSDB. E também o Temer, que é do PMDB, que faz a coligação, é o vice, inclusive, do Wagner, o senhor Gaudêncio Lucena, que é o atual vice-prefeito de Fortaleza na chapa com Roberto Cláudio. Ou seja, isso que me estranha é que esses candidatos não têm dito para as pessoas, não têm deixado claro quem está por trás do seu projeto político. Porque a gente sabe que o projeto político não é individual, porque não tem super-herói na história, não tem gente que vai resolver todos os problemas. São partidos aliados, que certamente, na hora que for eleito qualquer um dos candidatos, vão cobrar também a sua participação efetiva no governo. E eu não vejo isso ficar claro e isso me surpreende. Achei importante o senhor tocar nisso, porque eu não tenho vergonha de dizer que o presidente Lula é o presidente de honra do nosso partido. Trouxemos ele, apresentamos na praça com mais de 30 mil pessoas e tenho orgulho de dizer que tem um partido que eu estou filiada desde os 19 anos de idade. Candidato, seu comentário. Bom, eu não quero questionar nem criticar quem busca apoios políticos. O que nós questionamos aqui, fiz a pergunta para poder fazer aqui a minha posição também, é que o homem público ele tem que ser muito claro. Ele tem que trazer à sociedade as suas vísceras, mostrar a sua intimidade. Ora, se esses políticos são bons para dar apoio, para muscular as candidaturas, para dar estrutura às candidaturas, como, por exemplo, os Ferreira Gomes dão ao Roberto Cláudio, e Eunício, Roberto Pessoa e Tasso Gereissati dão ao Wagner, não tenho nada de questionamento. O que nós questionamos é a não exposição dessas figuras, desses líderes, que dão uma estrutura às candidaturas, mas eles não aparecem em suas campanhas para aparecer à sociedade como apoiadores de um projeto político para a cidade de Fortaleza. Portanto, é esse o nosso questionamento. A tréplica, candidata. O que mais me impressiona, Heitor, é que não são pessoas, não são líderes menores. O senador Tasso Gereissati foi presidente nacional do PSDB,
O senador Eunício Oliveira já foi presidente nacional do PMDB, ou seja, são lideranças expressivas nacionalmente e locais. Além disso, são 2 grandes empresários. Então, me surpreende também não ser dito que são políticos e são empresários também. Isso deveria ficar claro, porque eu acho que a população se sente enganada no momento que ela souber disso, depois que tardiamente passar a eleição. É importante que isso seja claro desde o primeiro momento, porque um homem público não pode dizer meias verdades para a população. Precisa falar de forma clara, de forma dura e de forma transparente. Quem faz a pergunta agora é a candidata Luiziane Lins. Quem a senhora escolhe? Candidato Tim Gomes. 30 segundos, candidata. Esse debate do transporte público, ele é muito importante para a cidade como um todo. Quando nós estivemos na prefeitura, nós criamos a tarifa social aos domingos, que facilitou a vida de muita gente para transitar pela cidade. Nós demos o passe livre para as pessoas com deficiência com seus acompanhantes. Nós demos acessibilidade com ônibus acessíveis com elevadores, enfim. Nós criamos a hora social e agora nós estamos querendo criar a tarifa social aos sábados. Qual é a sua proposta, candidato, para a área de transporte público? Sua resposta, candidato, 1 minuto e meio. Luiziane, é muito importante a sua pergunta também porque existem algumas propostas inviáveis nesse setor. A gente não pode aqui comparar qualquer prefeito, não só a senhora como o Roberto, se pudessem ter dado o passe livre, teriam dado, porque qual é o gestor que não quer dar um passe livre para o estudante? O problema é que a gente tem que analisar a coisa friamente. A gente não pode estar aqui num debate desse, levando para a população algumas propostas que a gente não pode realizar. E pode até realizar. No final do governo, pode pagar. Mas no começo eu acho bem difícil. Então, você poder dizer que poderá congelar a passagem durante 1 ano ou 2 anos, eu acho viável. Você dizer que vai ampliar nos ônibus, a totalizar o 100% do ar-condicionado, que eu também falei isso no começo das minhas propostas, porque para dar igual tratamento à cidade, é viável. Fechar os circuitos das vias de ônibus para dar uma agilidade aos ônibus e, ao mesmo tempo, eles terem o horário certo de parada e de chegada, que é importante para a questão do coletivo em Fortaleza, é viável. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente não pode trazer aqui proposta. As suas tarifas sociais é importante e é viável. Então, eu acho que Fortaleza merece aqui o respeito desses candidatos que estão aqui para a gente fazer uma coisa que realmente a gente possa cumprir. E eu não quero dizer nada que eu não possa cumprir aqui nesse debate. Seu comentário, candidata. Muito bem, candidato, é isso mesmo. Eu acho que nós vamos fazer de Fortaleza novamente voltar a ter a tarifa mais barata de capital do Brasil. Hoje, Fortaleza não tem mais a tarifa mais barata do Brasil e nós vamos voltar a ter. Além de implantar a tarifa social aos sábados e implantar progressivamente o passe livre para os estudantes da rede pública municipal. Eu estou dizendo isso porque nós já colocamos isso na ponta do lápis, eu entendo de orçamento, já governei Fortaleza e quem criou a tarifa social aos domingos, criou a hora social, criou a gratuidade para as pessoas com deficiência, sabe como fazer, sabe como a gente conseguir voltar a ter a tarifa de ônibus mais barata. E por quê? Porque tarifa de ônibus significa 20% de renda da população. A população gasta 20% da sua renda familiar com a mobilidade de toda a família. Por isso, nós estamos com essas propostas. A tréplica, candidato. Não existe mágica. No momento que você começa a dar passes livres e tarifas sociais, começa a somar essas bondades, acaba o sistema sofrendo na questão do bom transporte coletivo, com ar-condicionado, com pessoas que vão usar o ônibus só sentadas e não no sufoco de andar no ônibus em pé. Então, o que eu quero para o transporte coletivo é um transporte que as pessoas larguem seu carro e passem a usar os ônibus para poder não só melhorar o tráfego em Fortaleza, como também as pessoas terem condições de sair e para o seu trabalho, chegar em condições confortáveis e no tempo de chegada para não perder o seu horário. O candidato a fazer a pergunta agora é o capitão Wagner. Quem o senhor escolhe? Escolhi o candidato Ronaldo Martins. O senhor tem 30 segundos. O candidato Ronaldo Martins, em 2013, no início da gestão do atual prefeito, foi arrecadado pela gestão cerca de 35 milhões de reais com multas. Depois que o prefeito conveniou com a Polícia Militar, depois que ele passou a dar atribuição à Guarda Municipal de fazer a fiscalização de trânsito, ficamos com 3 instituições, Guarda Municipal, Polícia Militar e a AMC fazendo a fiscalização de trânsito. Isso gerou um aumento
na arrecadação de multa da ordem de 58 milhões de reais. Isso enquanto que 2 escolas que tratavam da questão do trânsito foram fechadas. O que o senhor acha dessa política? 1 minuto e meio. Olha, você que tem acesso a computador, você pode acessar o meu site, ronaldo10.com.br. Você vai conhecer um pouquinho mais lá sobre o que eu vou falar agora, sobre sinalizar os fotossensores. O que está acontecendo hoje? Fortaleza, você está andando dentro de uma grande arapuca. É fotossensor escondido atrás de árvore, é fotossensor escondido atrás de poste, pintado de preto, para que você não possa visualizar. Gente, isso não é justo com o fortalezense, não. Lá você vai ver uma reportagem que a gente colocou, onde um mototaxista tem mais de 12 multas. Tudo que ele está ganhando, que ele ganhou o mês todo, não dá para pagar as multas. Gente, isso é um absurdo. O que eu vou fazer? Eu vou sinalizar. A cada 100 metros, nós vamos informar que ali vai ter um fotossensor. Depois, a 50 metros. Você não vai mais ser pego de surpresa. Os fotossensores a gente não pode retirar, gente, da cidade. É para evitar acidentes. E isso nós temos que deixar permanecer ali. O fotossensor, o que tem que fazer é jogar limpo com o fortalezense. O que tem que fazer é sinalizar. E isso nós vamos sinalizar. Não é justo você pegar o seu salário e todo mês ter que entregar para a prefeitura porque multou o seu carro mais de 10, 15 vezes. E você foi pego de surpresa através de uma arapuca. E isso, na minha gestão, vai acabar. Nós vamos sinalizar todos os fotossensores em Fortaleza. Assim, você não vai ser pego de surpresa e assim a prefeitura vai poder evitar acidentes. A réplica em até 1 minuto. Queria dizer para o cidadão, o candidato Heitor, por exemplo, foi vítima dos fotossensores e tinha 50 pontos no seu prontuário. Inclusive chamou o fotossensor de ladrão. E a gente quer ressocializar esse fotossensor. A mesma política apontada aqui pelo candidato Ronaldo, a gente quer adotar de sinalizar o fotossensor. Mas além disso, além de sinalizar, utilizar o fotossensor como um agente da lei. Para quê? Para identificar os veículos roubados e furtados. Existe um software que já funciona em São Bernardo do Campo e funciona em outras cidades, que é capaz de identificar pela placa do veículo se aquele veículo é roubado ou furtado. Por conta disso, nós iremos instalar. O custo disso vai ser muito baixo, porque os equipamentos fotossensor já existem, só que hoje eles são utilizados somente para fiscalizar. Lembrando também que é importante reativar as 2 escolas, apenas uma escola de trânsito está funcionando, e investir cada vez mais na educação de trânsito nas escolas. Sou educador de trânsito e sei da importância de, desde muito cedo, tratar da questão de trânsito na escola, para que a gente possa formar o bom condutor, o bom ciclista, o bom pedestre também. Candidato, seu comentário. Eu estive fazendo a caminhada nessa campanha em vários bairros. E um bairro me chamou a atenção. Uma senhora me falou, olha, por favor, não deixa retirar o fotossensor aqui de frente da escola da minha filha, não. Já aconteceu acidentes. Eu mesmo, vocês conhecem as minhas reportagens na televisão. Você já viu que eu fiz uma reportagem onde eu fui fazer um apelo à prefeitura para instalar um fotossensor e lombadas ali em frente a uma escola. É porque nós sabemos que isso é necessário para reduzir a velocidade e evitar acidentes. Eu quero dizer para essas mães, para você que é pai, avô, avó, que vai levar suas crianças na escola, essa é um compromisso, esse é um compromisso meu, de sinalizar os fotossensores, de não retirar e aonde for necessário, inclusive, fazer lombada, nós vamos fazer também, para evitar acidentes, principalmente em frente a postos de saúde Tempo, e candidato. escolas. Tempo. Quem pergunta agora é o candidato Ronaldo Martins. Quem o senhor escolhe? Vou escolher o candidato Capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos. Candidato Capitão Wagner, nós estamos diante aí de um desafio enorme para a cidade de Fortaleza. A população está vivendo cada vez mais, nós sabemos disso, mas daqui a uns 10 ou 15 anos, teremos aqui um contingente muito grande de pessoas já idosos, atingindo aqui então a melhor idade. Então, nós estamos propondo a criação do Hospital do Idoso. O senhor, sendo prefeito, o senhor assumiria esse compromisso também com a população de Fortaleza? Candidato, sua resposta. Olha, candidato, primeiro queria parabenizar pela preocupação com o idoso. É importante lembrar essa informação que o candidato Ronaldo acabou de citar, cada vez mais aumenta a expectativa de vida do povo brasileiro. Em Fortaleza não é diferente, as pessoas cada vez mais têm vivido, só que a qualidade de vida dessas pessoas não tem sido a qualidade adequada. A partir do tratamento que se dá já na juventude, as pessoas que precisam de saúde pública não encontram, a partir das condições subhumanas de moradia que essas pessoas têm também. Então é importante que nós tenhamos uma preocupação com o idoso, uma preocupação muito especial, até porque isso é o destino da maioria de nós. Todos nós provavelmente chegaremos a essa idade e queremos que sejamos tratados com dignidade. Por conta disso, nós queremos não só ter um local para tratar a saúde desse idoso, candidato Ronaldo, mas também para fazer um trabalho preventivo, um trabalho de socialização dessas pessoas com atividades esportivas, atividades lúdicas, atividades culturais, para que o idoso não se sinta marginalizado diante da sociedade. O grande problema hoje dessa marginalização é que gera um outro problema de doença, que é a doença psíquica. O idoso vai ficar deprimido por conta disso e é importante, sim, eu lhe parabenizo
pela iniciativa e posso lhe garantir que também no nosso programa de governo nós assumimos esse compromisso e dar esse cuidado especial para o idoso, não só com a questão da saúde, mas com a questão da socialização dessas pessoas que são extremamente importantes. Eu queria lembrar que a dona Cristina, que eu visitei lá no Vila Peri, que me relatou que o esposo dela foi buscar o medicamento no posto e não encontrou o medicamento. Por conta disso, ele veio a ter um AVC e ficou nas filas dos corredores dos hospitais. Isso não vai acontecer na nossa gestão. 1 minuto para comentar. Olha, gente, é uma questão de respeito para com os nossos idosos. Tem idosos, eu estive fazendo uma caminhada também e não vou me esquecer disso. Uma senhora de idade estava saindo do hospital, do posto de saúde do bairro chorando. Ela estava marcada para fazer uma consulta e recebeu o exame em dezembro. Ela saiu chorando e falou assim, olha, eu não sei se eu vou estar viva, né? Já passei dos 80 anos, eu não sei se eu vou estar viva. Ronaldo Martins, você vai ser eleito prefeito, faça alguma coisa por nós. E esse é um compromisso que eu assumi com os nossos idosos em Fortaleza. Nós precisamos de um hospital totalmente equipado para que os nossos idosos tenham ali o geriatra para fazer o seu atendimento, para fazer os seus exames, exame de sangue. Nós precisamos dar essa atenção e retirar os nossos idosos dos corredores dos hospitais, da humilhação, dos piscinões que nós sabemos que existem nos hospitais. E isso é compromisso que eu assumi. Então você que tem um pai aí de idade, uma mãe de idade, pode ter certeza, nós vamos construir o hospital de idoso e vocês vão estar lá conosco nessa inauguração. Sua tréplica, candidato? Olha, nós podemos afirmar que existe recurso e recurso suficiente para adotar todas essas medidas. O grande problema é que o recurso é mal utilizado, especialmente na área da saúde. Se prometeu na última campanha que teríamos um motociclista entregando o medicamento na casa do cidadão. Esse motociclista virou um motoqueiro fantasma do filme, que ninguém viu esse motociclista. Se gastou na atual gestão 43 milhões de reais com pesquisa de satisfação em posto de saúde para verificar se as pessoas estavam satisfeitas. É público e notório que não estão. E por conta disso nós iremos utilizar esse recurso adequadamente, priorizando o medicamento, priorizando o cuidado especial que o idoso precisa para que ele não esteja na fila de hospital aguardando exame, aguardando cirurgia ou qualquer outra demanda que é extremamente urgente por conta da idade e do cuidado que se necessita. Agora o candidato Tim Gomes faz a pergunta. Quem vai responder, candidato? Prefeito Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Prefeito, eu tenho uma preocupação muito forte com a questão da segurança em Fortaleza. Mas eu tenho como isso, com outro sentido e outras propostas nesse sentido. Porque eu penso que a Guarda Municipal ela não foi feita para dar a segurança desejada à população. Eu queria primeiro saber o que é que o senhor pensa sobre Guarda Municipal e sobre a insegurança também em Fortaleza. 1 minuto e meio, candidato. Primeiro, deputado Tim Gomes, se eu tiver tempo nesse nosso debate, vou tentar esclarecer algumas desinformações, dados trocados, ou por má fé, ou por desinformação e desconhecimento do deputado Capitão Wagner. Mas antes disso, vou abordar o tema do assunto segurança. Fortaleza é de fato uma cidade muito violenta, ninguém pode negar isso. Mas a solução para a segurança, o papel do município no apoio à solução de segurança não pode ser discurso ilusório, demagógico, para alimentar e tirar proveito do justo medo da família de Fortaleza. A prefeitura tem limitações no seu papel, constitucionais inclusive. O papel da prefeitura é, por um lado, garantir o social, oportunidade para os nossos jovens, educação em tempo integral, oportunidade de lazer e de esporte com as areninhas, com as praças públicas. Por outro, é um papel urbanístico, asfalto, iluminação, urbanização dos territórios mais violentos. E também há um papel para a Guarda Municipal, um papel de vigilância, jamais de substituição do papel da Polícia Militar ou da Polícia Civil. A Guarda Municipal não é uma instituição militar, é uma instituição civil que deve funcionar mais bem equipada, mais bem treinada, com efetivo maior. Nós vamos aumentar em mais 1.000 guardas, com câmeras de vigilância, para servir como os olhos e os ouvidos da polícia. Jamais prometer substituir as polícias, porque esse não é o papel do município. Seu comentário em até 1 minuto. Eu também considero que uma guarda municipal com 2.000 homens, hoje, ela fica inviável para cuidar da segurança do cidadão. Olha, nós temos aí 500 escolas, temos 400 postos de saúde, temos um patrimônio público, e a guarda municipal foi feita para cuidar do patrimônio público. E se 2.000 homens, se botar o horário que é da folga deles, que é 1 para 2, vai ter 700 guardas para poder cuidar do patrimônio público, ou de posto de saúde, ou de escolas, ou do patrimônio público. Eu acho que para cuidar
da segurança em si, teria que passar para 10 mil homens. 10 mil homens seria inviável para os cofres da prefeitura. Infelizmente, a gente tem que forçar o governo a atuar mais fortemente em Fortaleza, com a Polícia Militar e com auxílio de câmaras, juntamente com o convênio com o CIOPS. Candidato, sua tréplica. Eu concordo, deputado Tim Gomes, grande parte das suas afirmações, mas queria me dirigir à saúde de Fortaleza. Minha gente, criticar é fácil, mas até para criticar se precisa ter experiência e conhecimento. O deputado Capitão acabou de afirmar que foram gastos 40 milhões com a pesquisa. Eu convido vocês a visitar o TCM. Estou preparando um relatório para a imprensa para mostrar que foi gasto 45 mil reais com pesquisa. Esse dinheiro foi gasto com medicamento, com laboratório. O deputado também disse aqui que é preciso erradicar a diarreia. Em nenhum lugar do mundo se erradica a diarreia. Isso demonstra que está muito mais preocupado em desferir críticas perto da eleição do que mesmo propor para vocês soluções efetivas para melhorar a sua vida. A TV Verdes Mares está exibindo o debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, que também está sendo transmitido pelo g1.com.br/ce. Durante o intervalo, o candidato Capitão Wagner pediu direito de resposta por conta de uma fala do candidato Roberto Cláudio no bloco anterior. A nossa equipe vai analisar este pedido de resposta e daqui a pouco eu trago a resposta. Neste bloco, as perguntas são de temas determinados, sorteados ao vivo, e eu vou sortear o primeiro agora. Primeiro deste bloco, claro, né? O tema é corrupção e, conforme sorteio, a primeira pergunta é a candidata Luiziane Lins. Quem faz? Quem a senhora escolhe para responder? Queria perguntar ao deputado Heitor Ferrer. A senhora tem 30 segundos. Deputado Heitor Ferrer, nós criamos a Controladoria Geral do município, foi fortalecida, criamos o Portal da Transparência. Fortaleza foi considerada, segundo o INESC, a capital mais transparente no ranking da transparência pública no Brasil. Eu gostaria de saber, já que o senhor é um combatente da corrupção, acompanha o seu trabalho na Assembleia Legislativa, gostaria de saber que medidas efetivas o senhor acha que um governo municipal pode implantar para combater a corrupção. Sua resposta, candidato? O povo foi às ruas para pedir mudanças. E a corrupção foi o tema central onde esse povo mais reclamou, porque através dessa corrupção o povo deixa de ser atendido nas suas demandas. Muitas vezes, quando se imagina que um cidadão que atira no outro, ele é um criminoso. E muitas vezes esse cidadão que matou é muito menos criminoso do que os políticos da velha política que se utilizaram de dinheiro público e terminaram por levar o seu hospital, a sua sala de aula, o seu saneamento básico através do desvio de dinheiro público. Na Prefeitura de Fortaleza, onde nós vamos administrar, nós vamos fazer um controle geral de toda a aplicação do dinheiro público. Vamos colocar no portal da transparência como o dinheiro é utilizado, em que é aplicado e como é aplicado. Nós vamos ter um controle social através do nosso portal, onde o cidadão vai ver online como os pagamentos serão feitos aos nossos fornecedores. As licitações, nós vamos fazer um convênio com a Câmara de Vereadores para tentar colocar licitações onde o público possa assistir. Portanto, nós vamos dar ao cidadão a condição de controlar as contas municipais online através do portal da transparência. Candidata, seu comentário. Deputado Heitor e telespectadores, eu tenho muito orgulho de ter governado essa cidade por 8 anos e ter feito uma gestão absolutamente honesta. Não tem nessa cidade quem se atreva a falar que durante o nosso governo existiram casos de corrupção. Portanto, nosso papel em continuar esse combate, reforçando a Controladoria Geral do município que nós estruturamos todinha, ampliando a questão do portal da transparência e fazendo com que as pessoas voltem a acreditar na política. Eu acho que a nossa política, de uma forma geral, está extremamente desgastada e acho que a corrupção é um mal que as pessoas sentem e que se afastam. Por isso, acho que afirmar
uma gestão pública honesta, uma gestão pública que cada centavo do dinheiro público é prestado conta, assim como nós fizemos, é um caminho muito importante para terminar 8 anos de governo como eu terminei e sair limpa, sem dever absolutamente nada a ninguém. A tréplica. Fortaleza é a cidade que mais arrecada com multas de fotossensores no Nordeste. É a segunda que mais arrecada. E, lamentavelmente, é a segunda onde mais se morre. Portanto, não é justo que você tenha todas essas aparelhagens, que são os fotossensores, para apenas multar sem salvar a vida das pessoas, porque a função do fotossensor é de prevenir o acidente. Então, nós vamos fazer uma reavaliação de todos os fotossensores que foram colocados na cidade e o nosso primeiro ato é de abrir a caixa preta da MC, porque são 7 milhões de reais mês que se arrecada com as multas de fotossensores. Um aviso, o candidato Capitão Wagner, seu pedido de direito de resposta não foi concedido. E agora, pela ordem, vamos a mais um sorteio. E o tema é limpeza pública. Bom, o candidato que agora faz a pergunta é o candidato Capitão Wagner. Quem o senhor escolhe? Eu escolho o candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. É público e notório que a cidade de Fortaleza, nos últimos anos, tem vivido um problema muito grande com a questão do recolhimento dos resíduos sólidos. Eu queria até lembrar que estive recentemente no Lagamar, vendo uma obra que transforma o trânsito naquele local, e a gente tem que parabenizar por aquele viaduto, mas ao mesmo tempo, do lado da obra, nós vimos pessoas convivendo com lixo, com a lama, com indignidade. E eu queria saber do prefeito Roberto Cláudio o que ele acha de uma gestão que gasta 200 milhões de reais por ano com lixo e tem um dos piores serviços em relação ao recolhimento de lixo. A resposta? Primeiro dizer que eu não estou satisfeito realmente com o serviço, não de limpeza urbana, mas com a limpeza da cidade. Tanto que nas pesquisas mais recentes, a coleta domiciliar foi entendida como um dos melhores serviços públicos da cidade. Entretanto, o lixo na rua é também produto da educação, produto das relações da cidade com o cidadão. Nós iniciamos algumas inovações na cidade nessa área, para além da coleta. Não é coletar mais que vai resolver o problema da limpeza pública. Tanto que, ano a ano, Fortaleza tem aumentado em torno de 15% o volume de coleta de lixo. Para isso, a gente tomou 2 ações e 2 iniciativas principais. A primeira, criar uma agência de fiscalização única, que tem um protocolo por enquanto: fiscalizar os grandes geradores, restaurantes, supermercados, farmácias que jogam lixo na rua. Conseguimos com isso já reduzir 500 rampas de lixo na cidade. Além disso, iniciamos também uma iniciativa que não havia em Fortaleza, os ecopontos. Já são 19 e serão 30 até o final do ano. Queremos que tenha um em cada bairro da cidade no segundo governo. Ele estimula não só o lixo volumoso ter um lugar específico, como estimula principalmente a coleta seletiva. E hoje Fortaleza já tem o dobro da média nacional de coleta seletiva, graças a essa iniciativa. Educação, fiscalização e inovação, junto à coleta, é que vão tornar a Fortaleza uma cidade mais limpa progressivamente. Seu comentário, candidato? Nós temos que lembrar que o cidadão que está em casa que a educação também é responsabilidade do município. Na nossa gestão, nós iremos investir recursos da própria Secretaria do Meio Ambiente no ambiente escolar, para formar na escola ambientalista aquela criança que vai ter a preocupação e o cuidado com a destinação correta para o resíduo sólido. Na nossa gestão também, nós temos como objetivo criar 7 usinas de reciclagem integral de lixo, para que nós possamos transformar esse lixo em recursos, para que nós possamos transformar esse lixo em matéria-prima, inclusive para habitação, inclusive para diversos outros setores da cidade. Então a gente tem que ter a responsabilidade de buscar soluções inovadoras e criativas, como acontece em diversas outras cidades do país. O recolhimento do lixo adequado, associado às usinas de reciclagem integral de lixo, vão fazer com que nós tenhamos sim a destinação correta, isso em parceria com as cooperativas de catadores, que vão dar dignidade ao catador que infelizmente hoje está numa rampa de lixo, disputando a sua sobrevivência junto com urubus. Então assim a gente quer resolver o problema do lixo da nossa cidade. Candidato, sua tréplica. Primeiro, gostaria de afirmar à população que já existem 2 iniciativas nesse mesmo sentido. Uma chamada Maior Limpeza,
que envolvem todos os órgãos da Prefeitura, inclusive a educação, para incutir uma ideia transformadora no cidadão jovem da sua responsabilidade em relação ao lixo. Também trabalhamos a reciclagem da construção civil nas obras públicas, tanto cedendo o material da construção, o resíduo, como reutilizando esse material. E também estamos trabalhando a drenagem na cidade, tirando pessoas da lama e da poeira. Foram 170 milhões de reais investidos e tiramos 62 comunidades da lama. Queremos continuar com esse investimento se tivermos uma segunda oportunidade, um segundo mandato para mais 60 comunidades de Fortaleza. Vou sortear agora mais um tema e o próximo tema é transporte coletivo. Quem pergunta é o candidato Ronaldo Martins. Quem o senhor escolhe? Vou escolher o candidato Wagner. O senhor tem 30 segundos. É uma das questões, né, melhor trabalhada nessa gestão do candidato Roberto Cláudio, sem dúvida, foi a mobilidade urbana. O fluxo do trânsito melhorou bastante, a oferta de qualidade de serviço de transporte de passageiros também melhorou, mas ainda estamos muito longe de alcançarmos a situação ideal. Ainda persiste os ônibus lotados, as filas, perdendo tempo em terminais. O senhor faria um novo governo para garantir mais avanços e serviços no transporte de passageiros? 1 minuto e meio. Agradeço aqui ao candidato Ronaldo pela oportunidade de tocar num tema importante, que é o transporte coletivo na cidade de Fortaleza. E nós temos que lembrar que transporte coletivo é responsabilidade do município e é concedido como saneamento, como esgotamento, como a distribuição de água para outras instituições ou para empresas. E nesse caso específico é para empresas. E a responsabilidade do município em relação à questão do transporte coletivo é de fiscalizar e exigir que relatos como esses que foram feitos pelo candidato Ronaldo e por vários outros moradores de Fortaleza, no tocante à insegurança, no tocante à superlotação, eles não possam ocorrer. A gestão precisa cobrar do sindicato, principalmente nos horários de pico, uma oferta maior para atender a demanda da população que quer sim utilizar o transporte coletivo. A grande questão e o grande problema hoje passa pela falta de conforto do transporte coletivo, bem como pela insegurança. Hoje, cerca de 5 ônibus são assaltados por dia em Fortaleza. Antes, a vítima era a empresa, porque o criminoso atacava diretamente o cobrador e o caixa do ônibus. Hoje, as pessoas que estão utilizando o transporte é que são vítimas, porque é feito um arrastão dentro do transporte coletivo e todo mundo que tem celular, que tem bolsa, é vítima desse crime. Nesse tocante, nós queremos investir um monitoramento junto com as empresas de prestação de serviço de transporte coletivo, para que os indivíduos que possam estar utilizando essa prática dentro dos ônibus ou nos terminais possam ser identificados, tudo isso sendo encaminhado à Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, para que ela possa tomar as providências, inibindo a ação desses criminosos que acontece livremente na cidade de Fortaleza. Candidato, 1 minuto. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos retomar a questão do transporte, o sistema de transporte para a Prefeitura de Fortaleza, que hoje está nas mãos dos empresários. Hoje eles organizam e fazem o redesenho das linhas conforme eles querem. Nós precisamos fazer conforme a necessidade do povo, não é conforme o empresário quer. Ele coloca ali o motorista para fazer o mesmo serviço do cobrador. Isso nós não vamos permitir. Pode provocar muitos acidentes, como já ocorreu. Nós vamos então retomar o controle, criar a Secretaria de Mobilidade, juntando a Etufor e a ANC, e assim a gente poder repensar a questão do transporte coletivo aqui em Fortaleza. O Vale Emprego, gente, é um compromisso nosso com o trabalhador, com você que está desempregado. Quem vai pagar? O empresário que hoje tem uma concessão milionária, ele cobra por quilômetro rodado e não mais por passagens. Então, ele vai ter que dar sua contrapartida, sim, e ajudar as pessoas que estão desempregadas em Fortaleza. Candidato, 45 segundos. Candidato Ronaldo, nós também queremos dizer para a população que o passe livre estudantil será implementado na nossa gestão. Alguns candidatos têm afirmado que isso não é possível, mas nós já fizemos o cálculo da ordem de 60 milhões de reais por ano, ou seja, cerca de 5 milhões de reais por mês. Eu queria reafirmar, no bloco anterior citou-se a pesquisa está na nossa fanpage, foi pago pela gestão municipal 43 milhões de reais para a realização dessa pesquisa. Então esses recursos são gastos equivocadamente, serão direcionados justamente para que a gente tenha a possibilidade com o enxugamento da máquina, evitando pagar 124 milhões de reais para uma empresa que loca veículos para o município, que nós podemos ter a capacidade sim de colocar em prática o passe livre estudantil. Vou sortear mais um tema agora, vamos ver qual será o próximo tema deste bloco. O tema é creches. Quem pergunta é o candidato Tim Gomes. Quem o senhor escolhe? Deputado Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos para perguntar.
Deputado, eu vejo a situação das creches como o começo do ensino fundamental, onde essa criança de 0 a 6 anos ela é educada para passar para a fase seguinte no ensino fundamental. Mas o mais importante é que essas crianças tenham a creche seja em tempo integral, porque ajuda que aquela mãezinha possa ir trabalhar e receber seu filho no final do expediente na creche. O que é que você acha dessa... Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. As conquistas não são apenas buscadas, elas têm que ser arrancadas. A creche, ela é um avanço da administração pública para atender a uma demanda e, obviamente, para dar condição às famílias de, colocando seus filhos nessas creches, terem condição de trabalhar, de produzir, manter o seu sustento. O que nós queremos é que a implantação de novas creches e o aparelhamento das que estão, é que essas creches elas tenham a condição não só de socializar as crianças, mas também de fazer com que elas tenham condição de aprender, para dar ao aluno da escola pública, que é o aluno que frequenta as creches dadas pelo Poder Público Municipal, e em 3 turnos. Porque tem pais que trabalham também no expediente da noite. Portanto, o avanço que nós vamos dar no que diz respeito à implantação de mais creches do município de Fortaleza, é que essas creches elas possam atender à demanda da sociedade, aos que precisam, porque não podem pagar, obviamente, aos cuidadores de crianças, que o poder público assuma efetivamente a condição de abrigar esses filhos de pais, de mães, que não têm condição de ter uma pessoa para cuidar. Portanto, a creche é um avanço que a Prefeitura deu e que nós vamos continuar ampliando essa política pública. Candidato Tim Gomes, sua réplica. Deputado, eu vou voltar às creches em tempo integral, porque aí sim, a creche precisa ter tempo integral e tem condições de fazê-los. Mas, infelizmente, eu vou discordar aqui de Vossa Excelência, no debate anterior, onde a escola em tempo integral, ela é o sonho de todos nós. É o meu sonho, até para meu filho. A questão é que nós não temos condições de fazer justiça na educação, se a gente ficar fazendo... O prefeito fez 20 escolas de tempo integral em 4 anos, pretende fazer mais 20. Nós temos 500 escolas. 500 escolas. Apesar de ter colocado em regiões mais pobres, mas em Fortaleza hoje, mais de 60% de Fortaleza vive em condições precárias, de saneamento, de calçamento, de vias. E as escolas têm que ser iguais para todos. Não pode ter distinção em escola de tempo integral para meia dúzia e o restante, 380 escolas, não seja integral. Tempo, candidato. A tréplica, candidato Heitor Ferrer. A escola de tempo integral é mais um avanço. E governo nenhum pode dizer que vai universalizar essa escola de tempo integral em 4 anos. Nós temos que estabelecer para a escola pública de tempo integral e de qualidade uma política de Estado, onde cada prefeito faça a sua parte no que diz respeito à ampliação dessas escolas, porque é uma realidade no mundo inteiro. Não se justifica um país como o Brasil, que já era para ter implantado esse sistema educacional há muito tempo, e por não ter implantado, hoje nós pagamos um preço altíssimo, porque não qualificamos bem os nossos alunos. Nós temos que fazer isso gradativamente a cada governo até que se universalize. Vamos descobrir qual é o próximo tema. O tema é ambulantes. Ambulantes. O candidato Roberto Cláudio faz a pergunta. Para quem, candidato? Deputado Tim Gomes. O senhor tem 30 segundos. Deputado, no momento de crise econômica como o nosso, é natural que o comércio informal cresça. E é também muito importante que a Prefeitura ofereça alternativas ao comércio ambulante. Nós iniciamos uma política que tem 4 grandes frentes, especialmente para o pequeno, para o ambulante, para o informal e para o micro, que é o acesso ao crédito, também a capacitação, a formalização e acesso à canagem de comercialização. Gostaria de saber o que é que o senhor pensa para garantir alternativas a esse comércio ambulante em Fortaleza. Sua resposta, candidato. Bom, primeiro a gente tem que fazer um reestudo para poder ordenar os ambulantes que estão tomando conta das nossas vias e praças, como não é o caso da Feira Zé Avelino, como é o caso do próprio centro, como é o caso da Beira-Mar,
que iniciou-se aquela feirinha com os ambulantes e agora já tem outros ambulantes vizinho à feira. Então nós temos que reordenar a cidade nesse sentido, dar condição que todos esses ambulantes possam vender, possam ter o seu espaço garantido, mas ordenado, porque senão eles mesmos não querem que isso aconteça. Eu estive lá na Feira Zé Avelino, inclusive conversei com algumas pessoas, eles querem apenas um horário de quarta para quinta, de 19 a 7, e de sábado para domingo, que também é de 19 para 7, e com a infraestrutura de banheiros químicos, etc. Então, são coisas simples que a prefeitura pode fazer e pode ter ali aquela Zé Avelino ordenada. Assim como é o Beco da Poeira. O Beco da Poeira está muito bem instalado, mas não tem sequer um estacionamento para os ônibus, que são os turistas que têm que comprar no Beco da Poeira. Então, são coisas simples que a prefeitura tem que pensar melhor. O prefeito tem que se preocupar com as ações mais simples, porque são as ações mais simples que chegam no cidadão mais carente e que precisa ser gerado emprego e renda para a sua sobrevivência. Da forma que está, fica tudo desordenado e nós não chegamos a evoluir tanto. Tempo, candidato, o seu comentário. Deputado Tim, em relação ao seu acertado diagnóstico no tocante à ocupação do centro da cidade, nós temos um plano elaborado a muitas mãos, há 2 anos, será apresentado à cidade agora no segundo semestre, que está preparando o futuro do centro da cidade, uma revitalização e prevê um corredor para esse tipo de comércio do atacarejo, atacado e varejo de moda, ocupando a Filomeno Gomes com shoppings populares, que deem estabilidade e segurança ao comércio ambulante e que, inclusive, faça nascer um novo mercado consumidor para eles e, ao mesmo tempo, garanta que os espaços públicos possam ser reocupados pela cidade. Mas, em relação às alternativas ao ambulante, eu quero deixar claro a você, ambulante, que nós vamos ampliar o crédito, que hoje vale 15 mil, e vamos também esticar os prazos de pagamento. Vamos ampliar as frentes de capacitação, vamos fazer mais do que nós já fizemos nas compras governamentais. Gastamos 170 milhões de compras de pequenos e vamos aumentar também se tivermos a possibilidade de um segundo mandato. A tréplica. O nosso problema é esse, Fortaleza. A gente tem soluções simples, tem projetos grandes, mas até o projeto ser construído, nós não fazemos o que é para fazer, que é a coisa simples. Por exemplo, a Feira Livre não tem um banheiro químico, não tem ordenamento das barracas, não tem ordenamento da MC e nem tem segurança. Por quê? Porque espera-se fazer uma coisa maior. Mas até fazer a maior, vamos fazer o simples, porque a população vai ficar assistida. Fortaleza não tem condição de ficar em projetos mirabolantes ou projetos bons que vão demorar. Nós precisamos fazer a coisa que é o dia a dia, que é o serviço público, que é dever da prefeitura dar a condição de o cidadão ter uma vida melhor e ser amparado mais próximo pelo serviço público. Sorteio de mais um tema, e o próximo tema é esporte e lazer. A pergunta é do candidato Heitor Ferrer. Quem o senhor escolhe? O Wagner. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Nós temos em Fortaleza uma das cidades mais violentas do país. Nós estamos entre a 10ª mais violenta do mundo. E nós sabemos que temos que atuar com políticas públicas que quebrem os mecanismos geradores da violência. São políticas de segurança pública, não é de combate à violência excessivamente. Mas eu pergunto ao Wagner qual a sua política para o lazer em Fortaleza. Muito obrigado. 1 minuto e meio. Muito obrigado, Heitor. Obrigado pela oportunidade de ampliar a discussão sobre segurança pública, falando de esporte, de lazer e de cultura. No nosso programa, está muito claro lá, nós queremos utilizar a grande orla marítima que nós temos, 34 quilômetros de praia que infelizmente não são explorados adequadamente, instalando 15 estações esportivas nessa orla marítima, aproveitando cada ponto que hoje não é aproveitado, para que nós possamos, além do esporte, além do lazer, levar as pessoas a oportunidade de emprego. Porque a partir do momento que você vai viabilizar uma estação de esporte no Vila do Mar e nos diversos pontos da orla marítima, você vai ter naquele local maior frequência de pessoas e, consequentemente, podem se instalar quiosques para a venda de alimentos, quiosques para a venda de produtos. Nós queremos também ampliar a discussão e a articulação da Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes. Se nós tivermos a Secretaria de Educação com a capacidade de articular junto à Secretaria de Esporte atividades esportivas nas escolas, e por conta disso nós queremos a escola aberta de domingo a domingo, no sábado e domingo, Heitor, nós teremos as escolas funcionando para atividades culturais, atividades esportivas e atividades de lazer, garantindo
ao pai que a criança vai estar no local adequado, local seguro, sendo acompanhado por profissionais que vão estar lá, tendo também uma oportunidade de participar da gestão da cidade, oferecendo serviço público de qualidade na área do esporte, do lazer e da cultura. Então é fazendo o espaço escolar um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas gostem de estar presentes, que a gente vai melhorar a educação e ter um impacto muito positivo na área do esporte, do lazer e também na área cultural. Até 1 minuto para o comentário. Pois bem, cabe ao prefeito atuar através de suas políticas públicas no sentido de quebrar os mecanismos geradores da violência. Esporte e lazer é um desses mecanismos. Nós vamos fazer, aqui em Fortaleza, a revitalização das nossas praças, criando a Praça Viva. Nós vamos dar ao nosso cidadão, ao jovem, a condição de ter a praça do seu bairro, a extensão da sua casa, onde nós vamos patrocinar as mais variadas modalidades de esporte, de lazer, de cultura, quebrando assim essa ociosidade do estudante, muitas vezes, que leva para o descaminho do consumo da droga. Nós vamos cobrir todas as quadras esportivas em Fortaleza para dar condição dessas quadras serem utilizadas mesmo durante o sol causticante. Portanto, vamos dar a Praça Viva como prêmio à Fortaleza. Tempo, 45 segundos para o comentário. Candidato Heitor, nesse sentido a gente tem que concordar, a gente tem que lembrar que na gestão da prefeita Luiziane os espaços públicos passaram a ser reordenados, os parques, as lagoas foram limpas, mas infelizmente na mudança de governo isso deixou de acontecer. Nós queremos também reurbanizar praças, parques, lagoas, porque nesse ambiente a gente vai ter, além do esporte, além do lazer, além da cultura, a oportunidade de emprego. Nós queremos criar o Centro de Tradições Nordestinas, que vai trazer não só a opção de esporte, de lazer, de cultura, mas vai trazer a geração de emprego e renda, onde as pessoas vão ter um local para vender seu artesanato, onde os humoristas vão ter um local para se apresentar, onde as quadrilhas juninas terão um local adequado também para fazer o treinamento durante todo o ano e a apresentação das suas atividades durante o período junino. É assim que a gente quer fazer esporte, lazer e cultura. Fim do terceiro bloco, depois do intervalo tem mais uma rodada de perguntas com tema livre. A gente volta já já. De volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, que também está sendo transmitido e mostrado pelo joão.com.br/ce. Neste quarto e último bloco, o tema da pergunta é livre. Como foi acertado previamente entre os assessores, quem começa é o candidato Capitão Wagner. Quem o senhor escolhe para responder? Candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, você quando foi eleito prometeu unir a cidade de Fortaleza. Nós podemos ver claramente, pelos dados que são apresentados publicamente, que se nós pegarmos o orçamento da Regional 4 e 5 somado durante os 4 anos, nós temos cerca de 129 milhões de reais investidos nessas regionais. Quando a gente vai para a Regional 2, cerca de 143 milhões de reais. E é conhecido publicamente como um prefeito que governa para os ricos. Você acha que o seu modelo de administração aumenta esse abismo social na cidade? A resposta... Eu vou repetir, até para se desferir críticas é preciso conhecer a máquina pública, conhecer o orçamento, conhecer a administração, ter liderado algum órgão público. E o deputado, a única experiência que teve pública maior foi ter comandado uma greve que trouxe pavor e medo à população. As regionais não têm investimento, elas têm custeio. E a razão pela qual a Regional 2 tem um orçamento maior é porque ela concentra ações de investimento na área turística, que foram deixadas, inclusive, de convênios anteriores à gestão da prefeita Luiziane Lins. Essa é a única razão pela qual a Regional 2 tem um custeio maior do que a 5 e a 6. Mas vamos lá, nós fizemos 5 UPAs, no Vila Velha, Bom Jardim, Janguruçu, Itaperi, né? E na Bom Jardim, Vila Velha, Janguruçu, Itaperi e Pirambu. Fizemos 18 postos de saúde novos, fizemos 82 creches, 20 escolas em tempo integral no Janguruçu, no Conjunto Ceará, no Presidente Vargas, no Bom Jardim. Abrimos avenidas no Sítio São João, lá no Siqueira, no Aracapé. Fizemos binários no Montese, agora na Parangaba, no Jockey Clube, ali pertinho do João 23. Temos obras em todos os bairros da cidade e são exatamente os bairros mais pobres de Fortaleza, onde nós concentramos maior volume de investimentos, principalmente de saúde, de educação, de mobilidade e de infraestrutura. O comentário.
Olha, a experiência que o candidato Roberto Cláudio tem, principalmente sendo médico, tornou a cidade de Fortaleza um caos na área da saúde. As 5 UPAs que ele acabou de afirmar que entregou, na verdade, eram prometidas 19 na gestão passada. Prometeu-se construir vários CUCAs, nenhum CUCA foi construído na gestão e hoje, no programa eleitoral, ele prometia construir 3 CUCAs. Então, essa experiência de prometer e não cumprir, graças a Deus, nós não temos. Eu queria afirmar que o maior investimento que foi realizado na Regional 5 está lá no relatório, na página 190, que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal. E o maior investimento foi a construção de 5.000 jazigos no cemitério do Bom Jardim. Infelizmente, esse é o tipo de investimento que tem na área mais pobre da cidade. Nós temos que lembrar que há uma desigualdade social muito grande na cidade de Fortaleza e nós precisamos unir a cidade. Nós não precisamos fazer o que está sendo feito e foi prometido também pelo prefeito quebrar e derrubar o Muro da Vergonha, coisa que até hoje não aconteceu. Continuamos tendo uma Fortaleza nobre e uma Fortaleza pobre. A tréplica. Minha gente, abra o olho. Microfone aguenta tudo em época de campanha. Inclusive, a falta de sensibilidade e compreensão em administrar a cidade como nós administraremos no meio de uma crise econômica. Fortaleza, a despeito de enfrentar a pior crise de todos os tempos, nos últimos 20 anos econômica, está fazendo o maior investimento público da sua história. Isso é produto de organização, de trabalho, e não só da retórica e do discurso da crítica fácil. Visite o Palmeiras, o Sítio São João, deputado, para o senhor conhecer a Areninha, a escola em tempo integral, as novas avenidas, a nova iluminação. Vá no Bom Jardim visitar a escola em tempo integral, visitar a Areninha que está em construção. Os bairros e a população são testemunhas desse nosso trabalho. A crítica fácil não vai convencer facilmente o povo. A pergunta agora é do candidato Roberto Cláudio. Quem o senhor escolhe? Vou escolher o deputado Heitor Ferrer. O senhor tem 30 segundos para perguntar. Para dar continuidade a essa prioridade, deputado Heitor Ferrer, de obras nos bairros mais pobres da cidade, nós iniciamos uma experiência sem muita ambição e que se tornou vencedora, que são as Areninhas. Elas conjugam esporte e lazer gratuito, além disso, geração de emprego e renda no bairro, como também uma oportunidade de trazer mais segurança. Vamos fazer 21, estou prometendo mais 30, mas há muita demanda em vários bairros da cidade. Gostaria de saber o que é que o senhor pensa da política e se manteria caso fosse prefeito. 1 minuto e meio. As políticas públicas têm que ser mantidas. Obviamente que, além de Areninha, que é um dos mecanismos que quebra a violência, ou seja, quebra-se mecanismo gerador da violência com o esporte e com o lazer, nós temos que nos preocupar, além das Areninhas, que eu considero uma boa e acertada política, que vamos ampliar, nós temos que pensar na moradia popular, que a população requer, porque nós temos um déficit de moradia de 95.000 casas em Fortaleza. Saneamento básico. Nós somos uma cidade onde 51% é saneado e 49% vive sobre fossas, sobre lama. Portanto, saneamento básico, moradia popular, postos com médicos e medicamentos, a entrega garantida do medicamento aos que buscam os postos de saúde, catalogar aquelas pessoas que não têm condição de ir ao posto de saúde e você cataloga, e o município atende em casa, através do Saúde em Casa, levando a essa casa o médico, o enfermeiro e o medicamento. Catalogado e cadastrado, para que o município possa então atender aqueles que não podem sair da sua casa para ter um atendimento dentro de um posto de saúde. Portanto, são políticas públicas que quebram os mecanismos geradores da violência, além das areninhas que o Roberto Cláudio implantou. Candidato, seu comentário. Concordo integralmente com sua fala, deputado Heitor Ferrer, abrangente, responsável, lúcida de entender que os bairros da cidade, diferente do que foi discutido agora há pouco, estão recebendo intervenções, estão transformando o seu entorno. As Areninhas é uma dessas e não está na Aldeota, não está aqui no Mucuripe, ela está no Barroso. Ela está no Quintino Cunha, no Palmeiras, no Pirambu, nas Goiabeiras. Está sendo construída no Conjunto Esperança, no Bom Jardim, em bairros pobres, aonde pode até não parecer, para quem não precisa, ser uma coisa importante, mas é transformadora da realidade econômica, pela geração de emprego e renda, pela oportunidade, como eu disse, do esporte e lazer gratuito. Além das Areninhas, deputado, concordo com o senhor em relação à habitação. E é por isso que temos hoje o maior programa de habitação da história da cidade de Fortaleza. São 13.000 casas sendo entregues até o final do ano e outras 13.000 a serem entregues, se nós tivermos a oportunidade de um segundo mandato ao longo dos próximos anos. Sua tréplica, candidato. Olha, com o que temos, dá para fazer. Nós vamos
além de ampliar as areninhas, que é uma boa política, nós vamos pavimentar todas as ruas que faltam pavimentar na cidade de Fortaleza através da reciclagem da sobra da construção civil. Nós vamos implantar, veja bem, o Wi-Fi gratuito em toda a cidade, não é só nos ônibus, nem nas praças. Ninguém vai sair de casa para ir para uma praça ou para um ônibus para ter o Wi-Fi gratuito. Da mesma forma que São Luís está implantando, e já implantou, nós vamos implantar em Fortaleza também. Nós vamos construir 15 mil casas populares para dar a quem não tem através dos recursos da Prefeitura. A pergunta agora é do candidato Heitor Ferrer. Quem o senhor escolhe? Luiziane. O senhor tem 30 segundos. Luiziane, nos estarreceu a todos a gravação que o capitão Wagner fez em uma reunião fechada com os militares, onde ele, para convencer de que, saindo da Assembleia, não daria prejuízo à categoria, prometeu eleger, se prefeito fosse, 4, 5 deputados estaduais e daria terrenos para as moradias populares dos militares. Qual é o seu comentário acerca disto? Bom, eu Resposta, candidata. Eu recebi de muitos servidores públicos municipais uma certa indignação. Como eu já tinha dito, os policiais militares, com todo o respeito à categoria, são funcionários do Estado. Eu não vejo que um prefeito ele possa simplesmente pegar o dinheiro público para construir casas, que nós temos um déficit habitacional grande, apesar de eu ter eliminado 16 áreas de risco, ter feito o maior programa habitacional de Fortaleza, com a Maravilha, com Rosalina, com Vila do Mar, com várias e várias comunidades que nós tiramos da área de risco, nós ainda temos que avançar mais. Tem muita gente que precisa de casa, 60 mil fortalezenses ainda vivem em casas sem banheiro. Então, é estarrecedor imaginar que um prefeito vá doar terrenos para sua corporação em detrimento de servidores públicos municipais e, mais grave, de pessoas de baixa renda que precisam, pagam aluguel e precisam da casa própria. Fortaleza ainda tem várias áreas de risco para serem eliminadas e doando terreno para policiais militares que são funcionários estaduais, certamente essas pessoas vão continuar morando em barracos, morando em casebres, porque o dinheiro não dá para tudo. Então, realmente, os servidores públicos municipais receberam essa notícia com muita indignação e eu gostaria que o deputado Wagner, mesmo que sem experiência em governo, ele pudesse reavaliar essa posição que não é correta do ponto de vista de um prefeito municipal. A réplica? Eu convivo com o Wagner, temos apreço, mas me causou extrema perplexidade ao ouvir de um candidato a prefeito a promessa de que, se prefeito eleito, compensaria a categoria dos militares por sair da Assembleia, onde é o fórum, onde se tem, obviamente, com o Estado a relação com a polícia, e utilizaria a máquina pública, recursos públicos, para eleger membros da corporação. O Wagner se elegeu com seus esforços próprios, com seus méritos próprios. Ninguém pode, e a Lava Jato está aí demonstrando claramente que ninguém pode se utilizar de dinheiro público para beneficiar partidos nem corporações. O dinheiro, o que foi estabelecido nessa promessa, é uma das coisas mais abomináveis. Dinheiro público é para se utilizar em benefício do público, através de políticas públicas, e não em dar mandatos. A tréplica? Bom, em primeiro lugar, eu queria saber onde estão essas 13 mil casas que o prefeito disse que vai entregar, porque o que eu saiba é que foi feito um sorteio e essas casas sequer foram entregues. Eu entreguei mais de 6 mil casas e vamos fazer no próximo governo mais 10 mil casas populares. 5 mil em regime de mutirão e 5 mil com financiamento federal. Além disso, nós vamos realizar o programa Casa Bela, que ele vai proporcionar reforma, pequenas reformas nas casas que precisam. Realizar também o programa que vai melhorar a condição do banheiro das casas. Vamos concluir o projeto Vila do Mar e vamos fazer o projeto Aldeia da Praia, que já está todo elaborado, fica na região do Serviluz, para garantir, como Maria Tomásia, também casa para os moradores do Serviluz. Agora o candidato Ronaldo Martins faz a pergunta. Quem o senhor escolhe? Escolheu o candidato Tim. O senhor tem 30 segundos. Agora você vai entender por que está faltando remédio e médico no posto de saúde. Candidato Tim, hoje a metade do orçamento de Fortaleza, 3 bilhões de reais, estão saindo dos cofres para pagamento de pessoal. O senhor enxugaria a máquina pública chegando à prefeitura? 1 minuto e meio, candidato.
Com certeza. Eu ia redimensionar toda essa questão dos cargos terceirizados e os cargos comissionados e investir exatamente na saúde e na questão da educação. A saúde, por exemplo, não cabe mais um posto de saúde sem equipamentos necessários para seu devido diagnóstico. Como é que um médico pode diagnosticar um paciente se não tem sequer um aparelho de sonografia, de endoscopia, de coloscopia, um raio-x, um laboratório para fazer alguns exames básicos? Esses aparelhos eu vou colocar em cada posto, para poder ajudar ao médico a fazer o seu diagnóstico. Aí sim, o paciente vai poder sair de lá, não só bem diagnosticado, como também com o seu remédio na mão, porque as 120 farmácias, eu vou dotá-las de um software que vai dar todo o seu estoque de entrada e de saída para que os postos de saúde não venham faltar remédio em nenhum momento. Como também na área da educação, é outro investimento que eu vou fazer com esse dinheiro que nós vamos poder. Não é que eu seja contra a escola em tempo integral. É que eu quero meus alunos, todos eles em tempo integral. Na escola, no ensino fundamental, como também no esporte, cultura, lazer, praticando aí em tempo integral as suas atividades esportivas e no ensino fundamental. O que é mais importante, eles ficando fora do convívio com as drogas. 1 minuto. Gente, não é justo com a população você pegar 3 bilhões de reais, a metade da arrecadação de Fortaleza praticamente, e nomear um monte de aliados e deixar as pessoas nos bairros, sem médico, sem remédio, gente nos corredores dos hospitais. A minha meta é em reduzir pelo menos 30% esses cargos comissionados, 26 secretarias para acomodar um monte de aliados. Nós vamos reduzir em apenas 14 secretarias. Assim, vai sobrar dinheiro para cuidar do povo. E outra coisa, hoje a saúde foi terceirizada. O ISGH, que está cobrando 98 milhões de reais para cuidar da saúde, nós vamos acabar com essa farra. Esses 98 milhões de reais nós vamos investir para comprar médico, para comprar remédio, para colocar médico para trabalhar nos postos de saúde, devolver esse dinheiro para o povo, cuidar dos bairros que estão abandonados. Gente, ou você prefere que a gente contrate um monte de aliados, ou você prefere que a gente coloque médico ou remédio no posto de saúde. A escolha é sua no próximo domingo. 45 segundos. Não vou estar aqui sem dizer a verdade pura e limpa, porque é importante que a população aprenda logo como é que é administrar uma cidade, porque depende da Câmara também. Eu fui presidente da Câmara por 2 vezes, na gestão da Luiziane, fui vice também da Luiziane, e nós sabemos como é que está a administração. Dizer que vai governar sem aliados, isso não existe. Todos aqui, quando forem eleitos, vão atrás dos aliados. Agora, os aliados têm que ser colocados no canto deles. Vão indicar as pessoas e que só vão ser nomeados se tiverem condições plenas de administrar. E se por acaso fizer algum erro, vão ser trocados a pedido do prefeito, que tem que ter pulso para isso. Dizer que eu não vou ter aliado é impossível. Ninguém governa sem aliado. A pergunta agora é da candidata Luiziane Lins. Quem a senhora escolhe? Eu vou escolher o candidato Heitor Ferrer. A senhora tem 30 segundos. Deputado Heitor Ferrer, quando eu fui prefeita, o nosso governo foi o governo que mais gerou emprego com carteira assinada do Nordeste durante 6 anos consecutivos. Nós fizemos uma crise grave de desemprego. Fortaleza, nos últimos 12 meses, perdeu 150 mil postos de trabalho. Eu gostaria de saber qual é a proposta, como é que o senhor está vendo isso, como é que o senhor vai superar essa crise econômica que tende a piorar, o desemprego tende a piorar, como é que o senhor pretende resolver esse problema em Fortaleza? 1 minuto e meio, candidato. O Ronaldo falou bem que a máquina pública praticamente consome os seus recursos com custeio e pagamento pessoal. Portanto, sobra muito pouco para esta máquina pública gerar o emprego e renda. Qual é a função, então, do poder público? Buscar a iniciativa privada, o microempreendedor, os empreendedores para empreender. Empreender é gerar emprego e renda, é dar condição das pessoas nas periferias terem condição de ter o seu emprego, de seu empreendimento. Vamos, Luiziane, através do microcrédito, através das leis municipais que criaram o Fundo Municipal para atender a essa demanda, fazer com que, junto com a iniciativa privada e sem a prefeitura atrapalhar o microempreendedor, levar emprego para essa juventude que muitas vezes, na desesperança da pobreza com a desigualdade social, não tem condição de empreender, de ter seu emprego e renda e muitas vezes se desvia
para o mundo da droga. Portanto, o município, em parceria, por exemplo, com o SEBRAE, capacitando os microempreendedores e empreendedores, dando condição de, nesses bairros, nós darmos a condição da própria população, nos seus bairros, ter os seus empreendimentos. Seu comentário, candidata. Bom, durante o nosso governo, nós criamos um microcrédito espalhado em todas as regionais através do Crédito Amigo. Isso possibilitou que hoje todos os bairros de Fortaleza, da periferia, área nobre da cidade, hoje tenham pequenos negócios. São pontos de açaí, são pizzarias, são salões de beleza. E nós queremos aprofundar o empréstimo conveniado com esses bancos públicos, criando o programa Fortaleza Empreendedora, para que a pessoa abra o pequeno negócio, a pessoa amplie o seu negócio. Além disso, nós vamos construir em Fortaleza o maior polo de confecção e calçadista do Norte e Nordeste, pegando aquela energia, toda aquela energia produtiva da Feira da José Avelino, ordenando e fazendo com que todo aquele potencial possa ser referência para que todas as pessoas que trabalham com confecção e calçado de todo o Norte e Nordeste possam visitar a nossa feira e fazer disso um grande símbolo de empreendedorismo e de emprego em relação a todo o Brasil. Tem que ter criatividade. Candidato à tréplica. Nós vamos criar, Luciane, o agente do microempreendedorismo social, de o poder público, em convênio com o SEBRAE, nós aplicarmos a esse agente a condição de ele, em cada bairro, escolher os vocacionados, aqueles que têm a vocação para empreender, onde nós possamos facilitar a vida desses microempreendedores para que eles, na sua vocação, possa, naquelas localidades, gerar emprego e renda. O Banco do Nordeste, ontem nós caminhando lá pela Vila Velha, o Banco do Nordeste libera créditos para que o cidadão possa fazer o seu pequeno negócio. E a Prefeitura vai estimular, através do Banco do Nordeste, esses pequenos negócios. Pergunta agora do candidato Tim Gomes. Quem o senhor escolhe? O prefeito Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Prefeito, eu vou insistir na questão da educação, porque eu não estou concordando em dar prioridade à escola de tempo integral antes que todos os alunos da rede da educação eles estejam tendo acesso à cultura, esporte e lazer. Eu acho que é questão de prioridade, tudo bem. Mas a minha prioridade, de vez eu não quero atender uma parte, eu quero atender um todo. Como eu sempre defendi quando fui ser candidato. Então eu queria que a gente aprofundasse mais esse tema. Sua resposta, candidato. Eu entendo a sua justa angústia e sensibilidade em relação ao assunto. É importante dizer, não tive a oportunidade de falar sobre isso pelo próprio tempo do debate, que além da escola em tempo integral, nós temos outras ações que garantem o contratempo na escola, garantindo inclusive almoço, 3 refeições de segunda a sexta, como o projeto Protécnico, que foi inclusive criado no passado, na gestão anterior antes da gente, e nós qualificamos, garantimos que o Protécnico funcionasse de segunda a sexta em tempo integral, incluindo o almoço. Além disso, temos o projeto Integração com os 3 Cucas, que garantem às escolas que ficam no entorno dos Cucas que os alunos possam fazer uma refeição, o almoço na escola, passar o restante do dia na escola, no Cuca, tendo exposição a esporte, à cultura, à arte e ao reforço escolar. E a partir, inclusive, deputado, queria fazer essa homenagem a uma provocação sua, que é uma legislação de sua autoria, nós iremos expandir isso para os clubes sociais. O senhor, há um tempo atrás, pensando de forma sensível, entendeu que dando incentivos tributários, especialmente de ISS aos clubes sociais, nós poderíamos usar os clubes como também um espaço para esse contratempo. E iremos fazer isso, tivemos a oportunidade também de um segundo mandato aqui na cidade de Fortaleza. Seu comentário, candidato. Eu estou insistindo nisso aqui porque o problema da insegurança na cidade, como no Brasil, é o acesso às drogas. E se a gente não pegar nossos jovens e ocupá-los na escola, no esporte, cultura e lazer, urgentemente, na sua totalidade, a gente não vai resolver o problema da insegurança na nossa cidade. No momento que a gente não tratar a coisa por um todo, nosso serviço da prefeitura tem que ser tratado para toda a cidade e não para uma parte. É por isso a minha preocupação. Eu ando na cidade como um todo, conheço a cidade na palma da minha mão, pelo que eu já fui em Fortaleza, e eu tenho essa preocupação e vou insistir nisso. A questão dos clubes já foi isso mesmo, porque se eu ocupar essas crianças nos clubes sociais, que estão aí praticamente sem fazer nada, já tirava uma boa fatia. Então eu quero e vou lutar, seja qual for o prefeito, eu vou lutar para que ele coloque todas as crianças
em tempo integral na escola, um turno, e no outro, nas areninhas, nas praças, sei onde for, mas que esteja ocupado. Tempo, candidato, tempo. A tréplica. Nós vamos fazer, Tim, de forma progressiva a escola em tempo integral. Essa, em que o estudante entra de manhã e sai ao final do dia, nos bairros vulneráveis, mais pobres, mais escuros, com realidades sociais mais desafiadoras, ela é transformadora. É só conversar com o estudante que hoje está na escola em tempo integral. Uma nova curiosidade, uma nova perspectiva de futuro, uma nova cidadania. Não sem prejuízo também à sua ideia de garantir o contratempo, seja nos CUCAs, nos clubes sociais, nas próprias escolas e em outros equipamentos privados e do terceiro setor. Mas vamos garantir principalmente mais 20 escolas em tempo integral e pelo menos mais 10 mil vagas para crianças e famílias de áreas mais vulneráveis. Agora é hora de cada candidato fazer a sua consideração final. Pela ordem de sorteio, quem começa é o candidato Ronaldo Martins. 1 minuto para o senhor. Eu quero agradecer a todas as pessoas que durante essa campanha caminharam comigo nos bairros, me abraçaram, me levaram para seus familiares, para seus amigos o meu nome. Agradecer a todas as pessoas que no domingo passado, mais de 50 mil pessoas foram caminhar comigo na Beira-Mar, porque querem a esperança de volta para os seus bairros. O que você prefere no próximo domingo? Que continue se pegando aí a metade do orçamento, 3 bilhões de reais, e contratando de aliados? Ou você prefere que se pegue esse dinheiro e devolva para o povo, invista nos bairros? Eu tenho a certeza que no próximo domingo a esperança vai vencer o medo. Agradeço a todos vocês, eu tenho a certeza que no próximo domingo o 10 vai estar nas urnas. Muito obrigado, Fortaleza. Contem comigo, eu tenho a certeza e absoluta que no próximo domingo você, a sua família, vai estar levando essa esperança lá para as urnas e vai estar digitando o número 10. Muito obrigado a todos. Candidato Heitor Ferrer, suas considerações finais. Fortalezense, estamos praticamente encerrando a nossa campanha, porque hoje é o último dia de campanha televisiva. Somos 8 candidatos que todos tivemos a valentia cívica de nos dispormos a representar você na prefeitura. O Brasil inteiro foi às ruas nos últimos anos cobrando mudança por uma nova política. Cabe a você, com o seu voto, fazer esta mudança. Tenho 28 anos de vida pública. Durante essa minha vida toda, nada existe contra mim, nunca fui acusado de desviar a minha conduta em defesa da sociedade fortalezense e em defesa da sociedade cearense. Portanto, no dia 2, no próximo domingo, você é quem vai mudar a sua vida, votando em quem representa mudança efetivamente para você. Portanto, dia 2, Heitor 40. Candidato Roberto Cláudio, 1 minuto. Meu boa noite, minha gratidão à TV Verdes Mares, minha saudação também aos outros candidatos pelo limpo e propositivo debate e minha palavra para você, fortalezense. Há mais de 3 anos e meio assumi essa prefeitura. O primeiro passo nosso foi dar continuidade às boas ideias. Também tratamos de terminar obras e projetos que estavam em andamento. E a partir daí, começamos os nossos próprios projetos, o bilhete único, as escolas em tempo integral, os novos postos de saúde, túneis, viadutos, UPAs, areninhas, praças na cidade e uma série e um conjunto de novas realizações, principalmente nos bairros mais vulneráveis. Mas não esquecemos o futuro e é por causa disso que estou aqui hoje. Tratamos de preparar projetos e conseguir recursos para fazermos o IJF2, a ampliação do Hospital da Mulher, mais escola em tempo integral, mais creche, mais intervenções e mais mudanças para a cidade de Fortaleza. E é exatamente por isso que estou aqui, entusiasmado e mais experiente, para continuar essa mudança. E por isso, peço a sua confiança dia 2, votando 12. Candidato Tim Gomes, 1 minuto. Queria agradecer à TV Verdes Mares, a todos os candidatos por esse debate muito correto e muito digno. E dizer que agradecer a Deus, porque estou aqui nessa luta por a experiência que eu tenho já nesses 22 anos, de 3 vezes vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, secretário por 3 vezes, e trazendo aqui para você, fortalezense, a minha experiência da cidade que eu conheço como um todo. E queria muito estar aqui para debater Fortaleza. Já sou muito grato, já sou um vencedor, pelas minhas condições de 22 segundos que eu tive no horário gratuito. Agradeço a toda a imprensa por ter igualado as entrevistas e os debates e que eu pude trazer para você uma proposta digna, pé no chão, que eu posso realizar. Cabe a você agora decidir
se quer propostas que não possam ser realizadas para poder acrescer alguma coisa, ou se realmente quer proposta que possa fazer com que os serviços cheguem na sua casa por igual. Para todos vocês, até o dia 2, até a vitória. Candidato Capitão Wagner, suas considerações? Primeiro, agradecer a TV Verdes Mares pelo espaço, agradecer a você, Luiz, aos demais candidatos, pelo bom debate, e registrar e lembrar aqui ao eleitor que nós não participamos do campeonato de debates. O campeonato de propostas que foi aqui realizado, ele apresentou propostas de construção de 10 mil casas, de 13 mil casas e de 15 mil casas. Será que quem prometeu mais vai ganhar a eleição? Não. Quem vai ganhar a eleição é quem demonstrar a capacidade de unir a nossa cidade, de unir o empresário ao trabalhador, de unir a área mais nobre, a área mais pobre da cidade, a capacidade de demonstrar também que as pessoas possam voltar a andar nas ruas, a capacidade de administrar a cidade por 4 anos e não somente por 9 meses. E por conta disso, eu peço a você, eleitor, que vote com o coração, que vote com a cabeça, que não entregue sua dignidade por uma camisa de R$100. Faça o voto com o coração e no dia 2 de outubro vote 22. Muito obrigado. Candidata Luiziane Lins, suas considerações. Bom, eu fico muito feliz de que todos os candidatos se referiram ao nosso governo de forma extremamente elogiosa, reconhecendo as nossas políticas. Estou quase pedindo voto a todos vocês. Mas, como sei que não vão votar, eu queria pedir o seu voto, eleitor. As mulheres, os jovens, a população LGBT, aos negros e negras, as pessoas com deficiência, aos idosos, todos aqueles que acreditam nessa cidade. Porque quem deu fardamento completo, merenda escolar de qualidade, remédio nos postos de saúde, construiu o Hospital da Mulher, fez os Cucas, fez o novo estádio Presidente Vargas, requalificou a Praia de Iracema, fez o Vila do Mar, começamos o projeto da nova Beira-Mar, certamente garantimos a tarifa mais barata do Brasil, fizemos a tarifa social, pessoas com deficiência têm gratuidade hoje, quem fez todas essas políticas vai poder fazer muito mais por Fortaleza, porque a gente sabe como governar essa cidade. Portanto, eu peço o seu voto no dia 2 de outubro.